Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu tava devendo há algum tempo, que é para falar sobre os jogadores do Cruzeiro que estão emprestados a outros clubes. Então basicamente eu vou falar de como está sendo o desempenho de cada um deles nessa temporada e no final faço uma avaliação aí de qual deles eu gostaria de ter de volta, acho que poderia ajudar o Cruzeiro em 2018, beleza? Já de início então galera, dá aquela fortalecida aí, like no vídeo, se inscreve no canal, tá? E vou pra lista aí, vocês usam os comentários para dar suas opiniões, tranquilão? O Cruzeiro não tem nenhum goleiro emprestado a outro clube nesse momento. Tinha um que era o Georgemi, mas já retornou ao clube, falarei da situação dele mais pra frente. Com relação a zagueiros, nós temos dois zagueiros emprestados à Chapecoense. O Douglas Grolli tem 45 jogos e 1 gol na temporada, já o Fabrício Bruno 32 jogos e também 1 gol marcado na temporada. O outro zagueiro do Cruzeiro que está emprestado é Cunti Caicedo, que foi emprestado ao Barcelona do Equador, né? Só que o empréstimo dele vai até o meio de 2018. E desde que foi emprestado pelo Cruzeiro, ele ainda não fez nenhum jogo pelo seu novo clube. Ficou no banco em algumas oportunidades, mas não tem sido relacionado ultimamente. Não sei exatamente se ele está lesionado, não achei nenhuma informação precisa sobre isso. Com relação a laterais agora, nós temos 3 laterais esquerdos emprestados e 2 laterais direitos. O primeiro lateral esquerdo é o Edmar, que está emprestado ao São Paulo. Ele fez 10 jogos na temporada, não marcou nenhum gol, tem oscilado titularidade e suplência, disputado posição com o Júnior Tavares. Outro lateral é o Pará, que veio do Bahia em 2015, depois passou por Figueirense e tal. Ele está emprestado esse ano ao América, tem 20 jogos no ano e marcou 1 gol. O outro lateral esquerdo é o chileno Eugênio Mena, que tem 36 jogos e 1 gol na temporada. Ele está emprestado ao Sport e faz inclusive uma temporada muito boa aí no Campeonato Brasileiro pelo clube pernambucano. Para a lateral direita, a gente tem o Kevin, que é aquele lateral que se destacou na base, chegou a integrar, a treinar com os profissionais algumas vezes, mas não jogou pelo profissional do Cruzeiro. Ele está emprestado ao Guarani, disputando a Série B, tem 9 jogos na temporada, mas não marcou gol ainda. O outro lateral direito é o Mike, que está emprestado ao Palmeiras, né? A gente sabe, depois daquele rolo, aquela má exibição dele, que nos custou a eliminação da Sul-Americana, mas ele está emprestado ao Palmeiras até o final de 2018, então ele não é uma opção para o ano que vem. Temos 3 volantes emprestados, tá? O primeiro deles é o Williams, que veio do Internacional em 2015, agradou no início porque é um cara porradeiro, que chega firme mesmo na marcação. Está emprestado atualmente ao Goiás, né? Ele que foi emprestado no ano passado ao Corinthians, dizem que tem muitos problemas extra-campo, que fizeram o Cruzeiro liberá-lo e não querê-lo mais aqui. Esse ano ele ficou vários meses treinando separado, sem ser elemento assim útil ao grupo, nem treinava com os companheiros. Arrumou esse empréstimo para o Goiás, tem 10 jogos lá, não marcou gol, mas também nem é titular absoluto assim do Goiás, não. O William Correia, que está emprestado ao Vitória, esse tem jogado bastante, tem 43 jogos e 4 gols na temporada. É um dos poucos aí emprestados pelo Cruzeiro que realmente tem sido titular no seu clube, e inclusive eu acho que poderia até compor o elenco dependendo da necessidade para 2018. O outro volante não é assim muito querido pela torcida, é o Bruno Edgar, né, famoso Bruno Ramires. Ele foi emprestado ao Vitória no início do ano e reemprestado ao Moreirense de Portugal, onde já tem 6 jogos na temporada, mas também ainda não marcou gol. O empréstimo do Bruno Ramires ao Moreirense vai até o meio de 2018, né, durando ali o período da temporada europeia. Nós temos 3 meias aí, meia armadores e tal, que estão emprestados. O primeiro deles é Gabriel Xavier, jogador de maior destaque, né? Foi emprestado no ano passado para o Sport, não conseguiu se destacar, esse ano no Vitória também não conseguia, atraiu o interesse do futebol japonês. Ele foi emprestado ao Nagoya Grampus e está fazendo boa temporada por lá. Em 14 jogos ele tem 7 gols marcados, mas o empréstimo dele vai até o final de 2018 também. Outros 2 meias agora de menor projeção, digamos assim. Um deles é o Kaique, né, conhecido como Kaique Valdívia quando chegou, que está emprestado ao Criciúma. Durante a temporada são 25 jogos e apenas 1 gol marcado, então credenciais que não valem muito a pena aí pensar em uma manutenção, um retorno dele para ser útil ao clube, ele que nem estreou pelo Cruzeiro. O outro jogador é o Andrei, que é um jogador da base do Cruzeiro, que está emprestado ao Tupi, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem 20 jogos e 3 gols na temporada. Confesso que não tenho visto ele jogando, né? Porque assim, assistir Série C não está entre meus passatempos preferidos.
então eu não sei como está a situação real dele. Mas 20 jogos e 3 gols também não é uma coisa que chama muita atenção. Mas é um nome a se observar, especialmente por ser jogador da base. Por fim, falar dos atacantes agora, que são 4 que estão emprestados pelo Cruzeiro. O primeiro deles é Rafael Silva, aquele que marcou o gol e meteu a cocota lá no Independência. Ele está emprestado ao Guarani no momento, tem 8 jogos e não marcou nenhum gol. Ele foi emprestado também ao futebol árabe, conseguiu marcar alguns gols, mas não convenceu os caras lá, não quiseram ficar com ele. E vale ressaltar que o contrato dele está acabando agora no fim desse ano. Joel, o Cruel, está emprestado ao Avaí. Ele tem 19 jogos e 3 gols na temporada pelo Avaí. Antes disso, ele havia sido emprestado ao Botafogo, onde fez a primeira parte da temporada. Marcou um gol, salvo engano, em 10 partidas lá. Também não foi bem, né? Tanto que o Botafogo o devolveu ao Cruzeiro. Naquele negócio com o Sassá, o Botafogo devolveu o Joel, mas o Avaí se interessou e levou o camaronês. Apesar dos poucos gols, o Joel tem feito até um bom trabalho, sendo um elemento importante nesse time do Avaí, que luta contra o rebaixamento. É aquela coisa, a expectativa para você jogar no Avaí é bem menor do que para jogar no Cruzeiro, né? Um outro jogador que nem chegou ao profissional do Cruzeiro, mas que é sempre falado, é o Rick Senna, que se destacou durante algum tempo na base. Ele está emprestado ao Marítimo B. O Marítimo joga a Série A do futebol português, mas o Marítimo B, que é uma espécie de time reserva, joga a Série C, a terceira divisão deles. Ele foi emprestado agora no meio do ano, tem 4 jogos e 2 gols marcados lá, mas assim, a terceira divisão do futebol português não deve ser um grande referencial, né? Eu confesso que eu nunca assisti o jogo, mas eu não espero muita qualidade técnica de lá. Então vamos ver se ele consegue agradar, seja para retornar como um jogador mais maduro e melhor, ou para ficar lá, para ser vendido, né, para a gente pelo menos ter algum retorno financeiro. Só ressaltando, o empréstimo dele vai até o meio de 2018, né, contando aí na temporada europeia. E o outro jogador que está emprestado é Aleph Pitbull. Foi contratado no início desse ano, está emprestado ao Santa Cruz. Começou o ano muito bem, marcando gols, parecia ser um jogador bem interessante, mas não faz gol desde maio. Ele tem 33 jogos e 8 gols na temporada e atualmente tem sido não apenas banco do Grafite, que é outro cara que está fazendo pouco gol, mas como até do Ricardo Bueno. Vocês lembram esse cara que jogou no Atlético, que é muito ruim? O Aleph Pitbull está sendo banco para ele também. Algumas questões agora que eu acho importante pontuar. Douglas Grolli, Mena, Williams e Rafael Silva estão com seu contrato terminando agora ou em dezembro de 2017 ou janeiro de 2018. Acredito que esses 4 jogadores não ficarão no clube pro ano que vem e nem tem porquê também. Acho que o melhor deles é o Mena. O Grolli também é até um bom zagueiro, mas a gente tem bons zagueiros. O Mena é um bom lateral, mas o salário dele é alto. Ainda dizem que o salário dele com o Cruzeiro é em dólar. Então, assim, isso dá uma quebrada e inviabiliza completamente a permanência dele. Eu sei que eu sou o único cruzeirense que gosta do Mena, mas eu achei ele um lateral muito bom. Para ser reserva do Diogo Barbosa, ele seria excelente. Mas não dá, então vamos aí com outras opções. 3 jogadores que foram emprestados pelo Cruzeiro estão de volta ao clube desde o meio do ano, mas estão treinando em separados. São ele, o goleiro Jorge, o volante Eurico e o atacante Hugo Rageli. Eles são atletas do Cruzeiro, mas aparentemente não conseguiram arrumar um novo empréstimo, mas são jogadores aí que estão ali. Então, se quiserem contar com eles. O Fabrício, lateral esquerdo, que está hoje emprestado ao Atlético Paranaense, eu não sei qual que é a situação dele, eu não sei se ele ainda tem vínculo com o Cruzeiro, porque ele era jogador do Inter e aí foi colocado no Cruzeiro em modo de empréstimo, depois foi pro Palmeiras, voltou pro Cruzeiro, agora foi pro Furacão. Eu não sei qual que é a situação dele, mas o Cruzeiro não tem nada de direito econômico dele para negociar. De toda essa galera aí, quando eu vou pensar qual deles poderia chegar para ser útil, né, em 2018, pois bem, acho que nenhum deles teria qualidade para chegar como titular para o próximo ano, por exemplo. Talvez a palavra certa nem seja qualidade, mas eu acho que nenhum deles chegaria pronto. Agora, os jogadores que eu acho que poderiam ser úteis, pelo menos para compor elenco, isso dependendo muito das contratações que forem feitas ou não, o lateral esquerdo Pará. Eu acho que o Pará, quando jogou pelo Cruzeiro, eu nunca vi ele jogar mal. Ele era um jogador muito discreto ali, um lateral. Mas eu tenho uma teoria de que lateral, a única obrigação dele é não foder o time. Assim, é só isso que ele está em campo. Lateral, o que que faz? Lateral marca pelo lado, não seja uma avenida, entendeu? E quando for o ataque, tente trabalhar ali, fazer uma tabela, um cruzamento que não seja na ambulância, né? Igual a gente vê muito lateral fazendo por aí.
Por isso que a gente vê, por exemplo, o Ezequiel sendo titular do Cruzeiro e é um jogador que não tem predicados técnicos assim para isso. Eu acho que o Pará poderia ser um reserva, talvez até melhor que o Brian, um reserva para o Diogo Barbosa. Então, assim, é um jogador que eu considero que pode ser útil. Outro, Fabrício Bruno, eu acho que pode ser um zagueiro reserva para compor o elenco. Eu vou aproveitar esse momento para esclarecer, porque algumas pessoas falaram assim: ah, mas você acha o Fabrício Bruno melhor que o Murilo, você é louco. Que o Fabrício Bruno era melhor que o Murilo na base, isso é um fato. Qualquer um que assistia o jogo da base vai confirmar isso. Isso é assim, inquestionável. Se você viu a Copa São Paulo 2016, você vai ter certeza disso também. O Fabrício Bruno era muito melhor que o Murilo. Agora, como cada um vai se desenvolver no futebol, se aprimorar, é uma coisa que a gente não tem controle. Por exemplo, o Murilo esse ano, ele me surpreendeu muito quando ele entrou no time jogando bem. Vocês podem ver que o Mano relutou muito para colocá-lo, porque provavelmente não via ele pronto para entrar no time principal. Mas ele entrou e entrou muito bem, jogou as finais da Copa do Brasil com personalidade, se tornou titular do time com mérito. Eu acho que hoje o Murilo é titular do Cruzeiro. Não sei, porque a gente tem muitos zagueiros que eu considero bons, né? Então não dá para cravar, mas eu acho que o Murilo pode ser considerado sim um titular do Cruzeiro atualmente. E falar que o Fabrício Bruno é melhor que o Murilo na base, ou pelo menos que era, não significa dizer que o Murilo é ruim, tá bom? Vamos aprender a interpretar. Eu apenas acho que o Fabrício Bruno é melhor, é mais completo, tem mais liderança, mais vigor físico que o Murilo, e eles faziam inclusive uma boa dupla de zaga na base. Tomara que todos eles deem certo, que se tornem grandes jogadores, porque quem vai ganhar com isso é o Cruzeiro, né? E o outro jogador que é um pouco mais questionável é o William Correia. Questionável não pela qualidade dele, eu acho ele até um bom volante, pode ser ali compor o elenco, ser um volante reserva. Acho que ele tem alguma qualidade a oferecer, mas é questionável porque ele deu uma entrevista bem infeliz, né, anteriormente, salvo engano, quando ele jogava no Santa Cruz, falando que a torcida do Cruzeiro vai contra o time, que se o time não faz gol, a torcida começa a vaiar e tudo mais. E essa entrevista dele pegou muito mal, deu uma queimada no filme dele aqui com o clube. Mas se o Cruzeiro quiser aproveitá-lo, eu acho que pode ser um jogador interessante. O Eurico é outro volante da base que eu via boa qualidade nele, mas acaba que as lesões e esses empréstimos aí deram uma minada no futebol dele. Eu sinceramente não sei qual é o nível atual que esse cara tem jogado bola. Mas assim, parecia ser um volante muito bom, era bom na base, subiu e fez jogos importantes, assim, muito bons em 2014, mas aí careceu pela falta de oportunidades. Uma situação que também aconteceu com o Hugo Rageli, que é um cara que tem uma das melhores médias de gol da história deste clube, né? Ele entrou em uma partida do Brasileirão contra a Chapecoense em 2014, que a gente já era campeão. Ele entrou, recebeu um cruzamento do Judivan, fez um gol de cabeça e só, e nunca mais jogou pelo Cruzeiro. Seu último empréstimo foi ao futebol português, ele não foi bem, marcou só um gol em aproximadamente 20 jogos, então eu também não sei qual é a situação dele. Mas eu confesso que nesse finalzinho de ano, como a gente não tem muita coisa a disputar, né, a gente já está na Libertadores e não tem risco de rebaixamento, se eu fosse o treinador, eu tentaria dar oportunidade para esses jogadores, tanto os meninos da base quanto esses caras que estão meio encostados aí, para ver se a gente pode contar com alguém pro próximo ano, ou se deve liberar, dar um jeito de passar os caras para frente, entendeu? Porque não dá pra gente ficar mantendo jogadores aí com um contrato no clube, pagando salário e eles não podendo dar retorno em campo. Enfim, estão aí minhas opiniões, tá? Gostaria que você deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e deixasse as suas opiniões, obviamente, nos comentários, pra gente trocar uma ideia aí sobre esses jogadores do Cruzeiro. Fala quem você aproveitaria, se você não aproveitaria ninguém, se aproveitaria todo mundo e tudo mais. Enfim, vamos discutir um pouco mais aí sobre essa situação. Se eu tiver esquecido algum jogador também, você me lembra aí ou pergunta de algum jogador que eu tento esclarecer a situação dele, se ele já não pertence ao Cruzeiro ou se ele ainda é do Cruzeiro e eu que esqueci mesmo de colocar no vídeo, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo então. Valeu!